tarde. Nosso prazer de nos reunir aqui mais uma vez nessa tarde para adorar o Senhor. Deixa eu, ao iniciar, mencionar que tem três coisas que eu gostaria de sugerir. Se você quer desenvolver e crescer mais rápido, eu creio que você está aqui querendo isso. Um seria, você aproveitaria até mais em termos de aprendizado da palavra de Deus, lendo o texto antes de vir para cá, como também repetindo depois. E não é difícil ler antes, porque você já sabe qual vai ser a lição da próxima semana, né? Que já estamos seguindo em sequência. Só que quanto a isso, eu tenho um plano de mudar uma coisa na semana que entra e a gente estudar 2 capítulos, 13 e 14. Em segundo lugar, uma coisa que você pode fazer também é anotações. Você anotando, não sei se você, mas eu não lembro tudo que eu ouço não, e anotando para lembrar melhor, até só por anotar, mesmo se não voltar e ler de novo. Mas mais uma terceira coisa, além disto, depois de ouvir o estudo da palavra de Deus, você transmitindo para outra pessoa, ainda vai fixar mais na sua mente aquilo que você aprendeu. Então, você pedindo a Deus a oportunidade para transmitir para outro, seja transmitir para a esposa, o marido, um filho, isso com certeza também vai ajudar no seu aprendizado. Tendo dito isto, existe um país pequeno em tamanho, só tem uns 20 mil quilômetros quadrados, que significa que é um pouquinho menor do que o estado de Sergipe, que no caso, eu não sabia não, mas pesquisando, a enciclopédia diz que Sergipe é o estado menor do Brasil. E esse país da qual nós vamos estudar hoje à tarde é menor um pouco do que o estado de Sergipe. Em termos de comprimento todo, dá uns 300 quilômetros mais ou menos de norte a sul, e na faixa de uns 80 quilômetros na largura maior de leste a oeste. Em termos de população, hoje em dia tem uns 8 milhões de habitantes, que ocupa então entre as nações do mundo o lugar número 96, em tamanho 153 em termos dos países do mundo. Então é lá embaixo. Acho que foi na semana atrasada que nós mencionamos que geralmente é contado uns 195 países no mundo, então se é 153 lá embaixo na lista, é um dos menores países. Que país seria este da qual nós estamos falando? Nós vamos estudar hoje sobre o começo dessa nação. Que nação então seria? A nação de Israel. Exatamente. A nação de Israel. Então, com as suas Bíblias abertas, deixa eu só mencionar rapidinho aqui, enquanto a essa última parte do capítulo 11, a partir do versículo 27 a 32, que o irmão Marcos leu, na realidade, o que as Escrituras mostram é que Deus originalmente chamou a Abraão lá
em Ur dos Caldeus. E ele sai de lá com o seu pai e um irmão e um sobrinho da sua esposa e vai até a terra de Arã, onde então o seu pai morre e Deus então renova o chamado que nós encontramos então aqui no capítulo 12, versículo 1. Agora, antes de entrar nisto, para entendermos as Escrituras, sempre é muito importante compreender o contexto. O nome Gênesis significa o quê? Começos ou origens. E os capítulos de 1 a 11 trata justamente de os começos de tudo menos um. E quem é esse um? Deus, o Criador. Ele já existia antes de Gênesis 1. Ele sempre existiu eternamente. E nos capítulos 1 e 2, então, fala de Deus criar todas as coisas. E além dele criar todas as coisas, fala também sobre a questão de ele dar uma simples ordem ao ser humano, que seria um teste. Se você me ama, você vai me obedecer. Você precisa compreender que você não é Deus. E então você precisa me obedecer por amor. Nos capítulos 3 a 5 nós encontramos lá a queda, que o homem não obedeceu uma simples ordem e trouxe com isso muita desgraça ao mundo, o homem não dando a Deus o lugar que ele merece, e a coisa piorou tanto que Deus, sendo justo e vendo que a maldade do homem havia se multiplicado, que os seus planos até eram maus continuamente, Deus destruiu a humanidade no dilúvio, que nós encontramos nos capítulos 6 a 9. E tratado, então, nós vimos nos capítulos 10 e 11, que Deus, depois do dilúvio, deu uma ordem ao homem que deveria crescer, se multiplicar e povoar a terra. Só que o homem rebelou-se contra isso, decidiu construir uma torre para que não espalhasse, para tornar famoso o seu nome. E Deus vendo isto, e o homem assim desobedecendo, Deus veio, e como nós vimos, Deus fez um imenso milagre, que muitas vezes a gente não pensa. Ele tirou do ser humano o vocabulário que tinha, e colocou no lugar outro, diferente, de forma que ele não iria entender o seu vizinho. E Deus, com isso, espalhou e formou com isso famílias que falavam a mesma língua. Estes se multiplicaram então e se tornaram as nações, que nós vimos então nos capítulos 10 e 11. Agora, no restante do livro de Gênesis, nos capítulos de 12 a 50, nós vamos ver então se no começo teve esses 4 eventos: criação, queda, dilúvio e confusão das línguas. No restante do livro, nós vamos ver especialmente 4 homens, que são Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses 4 nomes, Abraão indo dos capítulos 12 a 25, Isaque, a historiazinha mais curta, 26 e 27, Jacó de 28 a 36,
um pouco da história dos dois juntos aí às vezes, mas aí José de 37 a 50. E com isso, houve um grande passo rumo a Deus formar a nação de Israel. Mais um grande passo é tomado no livro de Êxodo, mas se concretiza realmente no livro de Josué, vários livros adiante. Agora, costumeiramente, para se ter uma nação, precisa de um povo que tem costumes em comuns, a cultura, pelo menos em comum, geralmente uma língua comum. Eu digo geralmente porque, por exemplo, no Brasil se fala diversas línguas, mas tem a língua oficial, que é o português, e também uma terra. Agora, antes de formar uma nação, existem famílias. A família no plano de Deus consiste em um homem e uma mulher que assumem um compromisso. Um compromisso, nós estamos nos unindo aqui na presença de Deus, na presença de testemunhas, com o compromisso de viver unidos um com o outro enquanto Deus nos der vida. Para dentro então dessa família, marido e esposa, costumeiramente Deus traz filhos como uma bênção. E para que esta família então seja bem sucedida, especialmente quando se trata de que se nascer algum filho, vai nascer um pecador. E para que então seja bem sucedido, precisa por autoridade ou quem governe dentro do lar. E Deus, que formou o homem primeiro e depois formou a mulher, fez assim porque no plano dele o homem sempre é para ser o cabeça, que governa ele submisso a Deus para fazer a família caminhar como Deus quer. E juntamente com ele então vem a esposa para unirem forças na criação dos filhos, ensinando-os a obedecer os pais, porque isto é justo, diz em Efésios 6:1. E no mundo então que se rebelou contra Deus, esta autoridade de marido e esposa e dos pais para com os seus filhos tem um limite. E deixa eu explicar isso rapidamente. Se o marido, por exemplo, disser à esposa, isso é só um exemplo, se o marido diz à esposa: você está grávida, eu quero que você aborte este filho. Isso aí seria um exemplo de um limite à obediência, à submissão que ela deveria prestar ao seu marido. Nesse caso, ela deveria dizer: meu bem, eu desejo ser submissa a você, porque este é o plano de Deus. Mas nesse caso, o meu Criador, o nosso Criador, ele tem dado uma ordem: não matarás. E por isso eu preciso seguir a ordem maior do meu Criador. Ou digamos, por parte de filhos. Digamos que a mãe diga a Bia, ela estando em casa, a Bia vai atender o telefone e a mãe diz: diga à pessoa que eu não estou em casa.
E seria isso, ela estando em casa, seria uma mentira. Tá? E nesse caso, o filho, ou a filha, nesse caso, deveria dizer para a mãe: mãe, Deus quer que eu lhe obedeça. Mas nesse caso, Deus tem dado um mandamento que você está contrariando. E por isso eu devo obedecer a Deus, nesse caso, em vez de obedecer a sua ordem. Então, para que haja ordem em casa, Deus estabeleceu esse sistema de governo que tem sempre, como eu disse, esse limite, a qual se tem que ter muito cuidado, porque isso aí só cabe quando, de fato, tem uma ordem, claro, do Criador, contrário ao que a autoridade está nos dizendo. Agora, quanto ao estabelecimento desta nação, eu quero que vocês pulem adiante um pouco a Gênesis capítulo 18, que Deus lá está falando com outros dos anjos, e diz, começando com o versículo 17, Gênesis 18 e 17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E aí, especialmente o versículo 19, isso nos ajuda a entender melhor o que Deus está fazendo ao chamar Abraão, porque eu o escolhi, e nós vemos aí a ação de Deus. Eu o escolhi, não foi ele que me escolheu, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Essa dá a finalidade pela qual Deus o escolheu. Nota, para que ordene a seus filhos, ele recebe de Deus autoridade para dar ordens aos seus filhos, e Deus ainda especifica dizendo, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus diz como aquele pai deve criar os seus filhos. Então, o homem reconhecendo a sua posição debaixo de Deus, ele instrui os filhos, lavando as ordens do Senhor a estas crianças, lavando-as por amor, escolher a obedecer a Deus. E aí continua dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o fim que tem falado a seu respeito. E é isto que nós vamos então estudar lá em Gênesis 12, nos versículos de 1 a 3. Agora, por meio de Abraão, Deus vai então formar uma nação através da qual ele traria ao mundo este livro, a Bíblia Sagrada. Eu espero que você considere este livro precioso, porque é. O salmista diz que vale mais do que muito ouro fino, refinado. Que nós tenhamos essa atitude em relação à palavra também. Essa escolha que Deus fez de Abraão foi para que por meio daquela nação nos desse a Bíblia Sagrada, mas além disto, através da linhagem de Abraão, Deus iria nos dar também uma pessoa.
uma pessoa, esta pessoa sendo o seu filho, Jesus Cristo. Dois dons de muito valor ele deu, então, através disso aqui. Então, é entender que ao chamar Abraão, Deus está caminhando para essas duas coisas importantes. Então, com isso em mente, vamos olhar o texto bíblico. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, aliás, eu sei que é mais tarde que Deus muda o nome de Abrão a Abraão, mas eu sei que eu vou me confundir um bocado, então talvez eu vá chamar ele simplesmente de Abraão, que é o nome mais tarde, tá certo? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tua bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É difícil exagerar a importância destes 3 versículos, porque de fato é imensamente importante. Começa com uma ordem. O que é a ordem? Sai. Sai. E especificamente sai de 3 coisas. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Agora, é compreender que esta mudança seria ir para longe, muita distância, até muitas semanas levaria para viajar aquela distância que ele teria que ir. Ele diz então, deixa o lugar onde você tem vivido até agora, e eu estou te mandando para outro país, onde eu vou te fazer algumas coisas boas. Talvez a gente pergunte, mas por que deixar os parentes? E eu creio que parte da resposta está em Josué, capítulo 24. Deixa eu ler lá, Josué 24 e 2. Então Josué disse a todo o povo, isso aqui é cedo na vida da nação de Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e o que? Serviram a outros deuses. Algumas pessoas têm, eu já mencionei isto antes, mas deixa eu repetir. Alguns têm dito que Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 11 são genealogias de uma linhagem santa. E eu lhes disse, primeiramente, não existe uma linhagem santa. Todos nós, a Bíblia declara, nascemos filhos de Adão e, portanto, somos pecadores. Então temos que ter cuidado. Eu não transmito aos meus filhos uma vida espiritual, não, por geração. Eu tenho tido o privilégio de que meus pais, todos dois,
seguiam a Cristo quando eu nasci, e os meus 4 avós, os 2 pais de cada um dos meus pais, eles também seguiam a Cristo. E foi transmitido a nós a palavra do Senhor, mas no caso foi por meio desta palavra que Deus se agradou de regenerar a minha pessoa. E então, é entender que no caso de Abraão, aqui Josué nos diz, ou diz aos israelitas vários anos depois, ele diz: olha, os seus pais antigamente eram idólatras. Por que eu menciono isto? É porque me parece que quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, é porque ele é chamado a cultuar a Deus, e a presença da família vai fazer o quê? Influenciar a família para o lado errado, para não cultuar a Deus como deve. Então, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nota, ele não diz que eu vou te dar. Aqui ele diz ainda: eu vou lhe mostrar. É interessante pensar nisso, porque na realidade Deus não deu essa terra a Abraão. Seria anos mais tarde que passariam a possuir aquela terra. Não era já agora, não. Agora, a Bíblia diz que tudo isso exigiu da parte de Abraão uma coisa muito importante, e que Deus exige de nós hoje em dia também. Essa coisa da qual eu estou falando é fé. Em Hebreus 11:8 diz, Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Isto é, Deus falou, ele ouviu, o crer dele foi demonstrado por obedecer o que Deus disse, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Você diz: é muita fé. Bem, mas essa fé foi em quem? Essa fé foi numa pessoa que não pode mentir. Esta fé foi numa pessoa que merece a confiança nossa. É por isso que Abraão teve essa fé. Coisa que nós também devemos ter, porque ele é o Deus que não pode mentir. Além disto, vamos ver o que Deus promete. Ele diz, no versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Só para entender um pouco a questão, eu poderia dizer: Paulinho, de você eu vou fazer uma grande nação? Dizer tá podia. Eu não. Dizer não, eu falei que não podia. Mas aqui é o soberano Deus que está falando. Ele pode falar do futuro, que envolve muitas outras pessoas, e sempre acontece. Como Tiago capítulo 4 diz, nós não sabemos nem do que vai acontecer amanhã. Aqui ele está falando de algo que envolveria muitos anos para frente. De ti farei uma grande nação, né? Começa com este homem, Abraão, e dele
faria uma grande nação. Nós vamos ver mais sobre isso mais adiante, mas realmente no capítulo 11 já mencionou que teria um problema aí. No versículo 30 diz, aí era o quê? Estéril, não tinha filhos. Como é que vai se tornar uma grande nação se não tem nenhum filho? Mas se Deus prometeu, Ele cumpre. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você vai ficar famoso, Abraão. Eu quero me dirigir aqui ainda a outra pergunta. E aliás, se alguns de vocês já gostam de perguntar, eu queria fazer isso crescer ainda mais. É por meio de perguntas que a gente aprende. Na minha leitura bíblica nessa semana, eu li, e aliás foi ontem, Ezequiel capítulo 16. E refletindo sobre a mensagem de hoje, eu fiquei pensando como isso cabe bem. A questão da pergunta, mas por que Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão porque ele viu em Abraão alguma coisa grande que ele poderia usar. Foi por isso que Deus chamou ele. Ele era um homem já obediente quando Deus o chamou. Nota Ezequiel capítulo 16. E é um capítulo realmente bem longo, tem 63 versículos. Mas Deus está relatando aqui nesse capítulo a história de Israel. E ele diz, começando no versículo 3, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Tudo isso tendo a ver com o cuidado, por exemplo, da mãe e da parteira no nascimento de um filho. Não se apegou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. É coisa bonita? Não. Nasceu, está ali melado de sangue e assim por diante, e só jogado no campo. E Deus diz no versículo 6, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, ali sem condição de escapar. Jogou um neném ali no campo, ela vai poder se virar, se alimentar e assim por diante, escapar? Não. E Deus diz, eu te vi lá e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar. Em outras palavras, o que estamos dizendo não é que devemos procurar em Abraão algo de bom, por isso Deus o escolheu. Simplesmente agradou o Senhor. Abraão, no desenvolver do nosso estudo, nós vamos ver que ele é um pecador.
Aliás, já por causa do que temos visto em Gênesis, todos os filhos de Abraão são por natureza pecadores. Então Abraão tem que ser um também. Não é por causa de quem Abraão é que Deus o escolhe. Deus faz o seu querer soberano, escolhendo ele. E aí, Deus diz, no final do 2, "Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." De novo, Deus falando daquilo que ele vai fazer. Ele diz, se alguém te abençoar, eu vou abençoar aquela pessoa. Como também no contrário, se alguém me amaldiçoar, eu vou ter que amaldiçoá-lo também. E aí, uma coisa que cabe de importância para nós: em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Por que é que eu digo que isso é importante? Porque isso aqui é trazer bênção para nós aqui no ano 2015, aqui em Salvador. É da descendência deste homem que nós temos a bênção, como eu disse já, de ter esse livro aqui, pela qual até hoje à tarde nós estamos conhecendo mais sobre Deus. O plano dele, que revela quem ele é. E além disso, foi por meio dele que ele nos deu Jesus. O único que é capaz de salvar pecadores do seu pecado. Quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gálatas capítulo 3, Paulo relata, citando isso aqui, ele diz, Gálatas 3, deixa eu começar com o versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora, tem muito que poderíamos dizer sobre isso, mas há não somente os filhos de Abraão fisicamente, mas há os filhos dele também espiritualmente falando. Eu imagino que aqui, neste grupo aqui hoje à tarde, não tem nenhum judeu, que seria então descendente físico deles, dele Abraão, mas os que creem em Jesus Cristo são então descendência ou filhos de Abraão, espiritualmente falando. E aí nota o que ele diz no versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé a quem? Gentios. Os gentios. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoadas todos os povos. É justamente essa última parte do versículo 3. Eu tenho dito antes a vocês que chave em termos do nosso aprendizado da Bíblia é pegar uma parte da Bíblia e ajuntar isto a explicação de outra parte do texto. Aqui nós vemos essa frase
em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica que isso é Deus anunciando a nós os gentios que a escolha dele daquela nação não era um fim em si, e sim era o plano dele de alcançar a nós com o Evangelho de Jesus Cristo também. Agora, correndo mais rápido, Deus fala a Abraão, Deus chama ele dá uma pequena ordem, sai. O que Abraão faz? Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Não era jovem, não era novinho, já tinha 75 anos, mas quando Deus falou, este homem, pela fé, obedeceu a Deus. Ele levou consigo, então, a sua esposa, no versículo 5, como tem também Ló, filho do seu irmão, os bens que tinham adquirido, e então partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Chega lá no versículo 6 e explica, a palavra do Senhor aqui explica que ele chega para uma terra onde não mora ninguém. Não, tem os cananeus habitando lá. E quando ele chega lá no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Nós de novo, Deus não diz, eu vou dar a você, eu vou dar a sua descendência, que nem tem ainda filhos. E Abraão então adora a Deus, edificando um altar ao Senhor que lhe aparecera. Viajou um pouco mais e lá ele edificou outro altar, no versículo 8. Deus nos chamou para cultuarmos a Ele. Esse é nosso dever, de cultuar a Ele por quem Ele é. E Abraão fez isso. E diz, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. A palavra Negueb significa sul, e ainda é chamado aquela parte do sul de Israel, chamado Negueb, ou então sul, significa a mesma coisa. Desculpe. Agora, uma pergunta que eu quero lhes fazer aqui. A gente estando no centro da vontade de Deus, tudo é fácil? Tudo é bênção? Note bem uma lição importante para nós aqui. Abraão está onde Deus quer que ele esteja. Ele foi para a terra onde Deus queria que eles fossem obedecer. Ele está onde Deus queria que ele estivesse. E dentro de bem pouco tempo, olha o que o versículo 10 diz. Havia fome naquela terra. Logo vem dificuldade. Falta o que comer. É problema? Dá para a gente viver uns dias sem comer. Eu ouvi de um que fez greve de fome e ele ainda levou 70 dias para morrer lá na Irlanda, quando eu era rapaz ainda, antes de casado. Então, a gente morre
de fome bem rapidinho não, viu? Mas vem essa fome e diz então logo em seguida: desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quer dizer, houve uma seca muito grande e evidentemente não houve produção do que comer. Era muito grave. E Abraão vai ao Egito. Cabe a gente perguntar então, Abraão fez a coisa certa indo ao Egito? Você lembra que eu lhes disse, se você gosta de perguntar, eu quero que você aprenda ainda mais a perguntar. Foi correto Abraão ir ao Egito? Eu acho que não. Olha, na minha Bíblia, eu tenho marcado sempre quando tem a palavra Senhor, ou Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo, a Trindade. Tá? E dos versículos 9 até o 16, você não encontra uma referência a Deus. No mínimo, eu digo que Abraão era para ter consultado o Senhor. Ele agiu com tão grande fé quando Deus disse: sai da tua terra e vai para uma terra que você nem viu, mas eu vou lhe dar, eu vou lhe fazer uma grande nação. E aí, numa coisa como essa, parece que, para mim pelo menos, parece que ele achou, é tão óbvio, se Deus diz que que ele vai fazer de mim uma grande nação, então eu preciso não morrer de fome, aqui não tem o que comer, lá no Egito tem, então a única solução é ir para o Egito. Mas muitas vezes nós, seres humanos, a gente faz isso sem consultar a Deus. E às vezes a solução dele tem outros meios. Às vezes não. Ele com certeza teria meio. Mas o que me chama a atenção aqui, especialmente é isso. Eu não vejo ele pedindo orientação do Senhor. Por exemplo, na vida de Davi, alguns anos mais tarde, muitas e muitas vezes a gente ouve as Escrituras dizerem que Davi consultou o Senhor. Nós não vemos Abraão fazendo isso. Então, ele sai caminhando rumo ao Egito e diz no versículo 11, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele começou a pensar: vai ter um problema aqui. Gravíssimo. E ele diz para sua esposa, procurando se preparar: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. Ele diz: já que é quase certo que isso vai acontecer, dize, pois, que és não minha esposa, mas minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa me conservem a vida. Agora, de novo, não diz aqui que ele consultou o Senhor, ele preveu um problema, mas honestamente, eu não vejo Abraão aqui preocupado com a esposa dele.
Me parece que ele está sendo egoísta. Talvez ele tenha dado a entender a ela, se me matarem, aí você vai ficar viúva, né? Você não quer ficar viúva, né? Mas me parece que ele só está pensando em si. Ele diz, se você disser que você é minha esposa, não me mata. Então eu só vejo ele conversando em cuidar de si mesmo. Olha, homens, é fácil a gente justificar as coisas para o nosso bem, e justificar como que fosse um cuidado pela esposa, não sendo, infelizmente. Porque quando ele chega lá, acontece justamente o que ele previu. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E olha, quando ela tinha chegado na terra de Israel, na terra de Canaã, essa mulher já tinha 65 anos. E era bonita ainda. E essa mulher ainda era bonita que só. Meu Deus. Muito mesmo. Olha que às vezes isso cria problema. E aqui é um exemplo disso. Aliás, cabe bem a gente mencionar que se Deus deu à mulher uma beleza física, foi Deus que deu. Deve ser aceito com, se é reconhecido como bonita ou não, foi Deus que fez do jeito que é. Deve ser grato. Eu já tratei de aconselhar um casal onde o homem reconhecidamente casou com a menina porque achava ela bonita. E depois de algum tempo, ela dizia na cara dele, eu não me importo se você me deixar não, eu sou bonita, amanhã eu tenho outro. Miserável viver numa situação dessa. Deus diz em 1 Pedro que ele vê como sendo bonito numa mulher. Ele fala primeiramente em 1 Pedro 3:3, não seja o adorno da esposa que é exterior, né? Bota aqui por cima, um frisado de cabelo, adereço de ouro, aparelho de vestuário, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? De Deus. O que faz uma mulher ser bonita diante de Deus não é o exterior, é o interior. E no caso de Sara, ela tinha o interior também. Não estou dizendo que é impossível ser bonita por fora e por dentro também. Provérbios 31 ainda e 30 seria outro versículo que cabe muito bem aqui. Enganosa é a graça. Enganosa é a graça, vã, formosura, a beleza exterior, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa tem valor mesmo. Então, os egípcios veem ela e diz no versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Em termos de ganhar bens, ele ganhou um bocado,
E acredito que ele achou bom isso aí. Porém, o que isso contribuiu para o bem da união do casal? Ela morando noutra casa, as escrituras não diz especificamente se ele veio a possuí-la, talvez não, mas pelo menos estava caminhando para isso acontecer. Ele não protegeu a sua esposa como deveria ter protegido. Mas eu menciono isto ao chegarmos aqui. Esse homem agiu com muita fé quando Deus chamou ele. E parece que aqui passa por um lapso onde ele não anda com o Senhor como deveria. Mas sendo um que Deus escolheu salvar, Deus cuida dele até nesse tempo e o resgata no meio dessa desgraça, porque no versículo 17 de novo vemos o Senhor. E olha, a Bíblia é um livro sobre Deus. É um livro para a gente aprender sobre a pessoa dele. Diz no versículo 17: o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E talvez você diga, Deus puniu ele quando, de certa forma, era até inocente. Ele sabia que essa mulher era esposa de outro? Não sabia. No próximo versículo, ele mesmo diz, chamou, pois, Faraó a Abrão, e ele disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. De certa forma, inocente. Mas era tão sério que ela era esposa de outro homem que Deus puniu. E severamente. É isso que Deus pensa da quebra do compromisso do casamento, entrando em adultério. Ele pune. Estava punindo aí até mesmo que ele não tinha entendido, estava tomando uma mulher que não era solteira. E por isso ele diz agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo que possuía. E de certa forma, olha, ele está saindo envergonhado. Né? Ele contou uma coisa que não era verdade. Mas mesmo assim, Deus toma pecadores e na sua graça Ele os resgata. Deus não desistiu de Abraão por causa disto, não. Em conclusão, eu quero relatar 3 coisas para você aqui. Primeiramente, Deus sempre está executando o seu plano. Aqui Ele começa a formar a nação de Israel, pela qual Ele vai nos dar a Bíblia e o Salvador Jesus. Nós, sabendo que Deus é soberano, deve produzir uma confiança nossa na pessoa dele, mesmo quando as coisas não acontecem como nós pensamos que deviam.
Se ele mandou Abraão ir à terra, e lá tem fome, então buscar ele para saber o que fazer. Abraão agiu com fé, no 2, agiu com fé que agrada a Deus. Não confiar no Senhor é considerá-lo um mentiroso, é tratá-lo como outro ser humano. A gente sabe que os homens podem vir a mentir, mas Deus não pode. E Abraão confiou no Senhor. E número 3, nós que seguimos a Cristo, nós podemos compreender que Deus cuida dos céus, mesmo quando possivelmente tenham agido sem buscar a vontade de Deus, no caso de ir ao Egito. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. E essas coisas cooperaram para o bem desta família. E deixa eu dizer só mais uma coisa. Eu gostaria de poder dizer que Abraão com isso aprendeu a lição. Mas no capítulo 20 a gente vê ele fazendo a mesma coisa de novo. E de fato nós vemos o filho dele, Isaac, anos mais tarde, fazendo a mesma coisa. Os filhos seguindo os erros, os pecados dos pais. É muito fácil. É o que vem mais naturalmente. A não ser pela graça de Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra que nós temos estudado aqui nesta tarde. Muito obrigado por cada um que tem estado aqui para aprender mais de ti. Que o Senhor concretize essas lições em nossas mentes. Tendo alguém aqui que não confiou a sua vida a ti ainda, que hoje mesmo seja o dia de salvação nessa pessoa. Assim como Abraão, que creu no que o Senhor prometeu, mesmo sem ver. E ajuda-nos então a proceder em nossas vidas, mesmo diante de dificuldades que nos venham. Proceder com confiança que tu mereces, pois és soberano, capaz totalmente de cumprir tudo que prometes. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.